Quero adorar ao Senhor com você mais um pouquinho. Aleluia. No ambiente de adoração, a revelação ela flui, ela caminha, ela entra nos corações. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós liberamos palavras de adoração ao Senhor, seja por dança, seja por canções, seja por manifestações do corpo, de joelho em adoração ao Senhor, quando nós fazemos isso, Deus vem. Aleluia. Eu percebo que nós estamos num ambiente meio tenso nessa noite. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu estou percebendo uma tensão no ambiente. E em nome de Jesus nós vamos adorar ao Senhor. E esse ambiente vai mudar. Vai mudar porque Deus tem algo para trazer nesse lugar nessa noite. Há uma tensão, há uma distração, há um temor, não do Senhor, mas um temor de coisas. Então feche os teus olhos, vamos adorar ao Senhor agora. Vamos trazer o céu para este lugar, porque há um céu sobre essa casa e o céu está aberto. Nós precisamos acessá-lo mediante a sede e a fome. Aleluia. Feche os teus olhos e comece a adorar ao Senhor. Comece a gerar esse ambiente. Comece a gerar esse ambiente dentro de você. Se houver sede e fome dentro de nós, Ele virá e trará sobre nós a porção que Ele tem para nós para essa noite. Nós não viemos aqui, amados, para perder o nosso tempo ou porque nós temos um costume religioso de nos reunir no domingo à noite. Não, nós viemos aqui para ser assembleia solene, um corpo reunido, uma igreja que caminha em autoridade para fazer fluir o reino de Deus na cidade. Comece a liberar, comece a adorar, comece a falar com o Senhor. Comece a gerar uma expectativa no teu coração, segundo aquilo que Deus tem para fazer neste lugar. Que toda opressão, que toda intimidação, que toda opressão e intimidação sobre este lugar agora, nós damos uma palavra de ordem como igreja no reino do Espírito e dizemos a você: intimidação, saia deste lugar. Nós não te aceitamos, nós rejeitamos toda atuação maligna, todo principado que se levanta contra o conhecimento de Deus sobre este lugar agora, caia por terra. Toda intimidação, toda tensão, todo medo, em nome de Jesus, nós declaramos sobre este lugar céus abertos, nós declaramos sobre este lugar o teu senhorio, nós declaramos sobre este lugar a tua casa, nós declaramos sobre este lugar, Pai, o teu governo, Senhor. Tu és rei sobre todas as coisas, tu governas sobre reis, sobre príncipes, sobre nações, sobre cidades, sobre governos, e nós estabelecemos o teu governo neste lugar. Céus, rompam-se sobre esta casa. Che camaraço lebarache, te queremandoro querebastoquia, che ramaçoquia mace, che ramarode que amasso. Toda intimidação se retire, nós não te aceitamos, nós vamos contra ti agora, declaramos a tua derrota. Che carabaraço remandequei, toque amasso. Abre os céus, Senhor. Abre os céus sobre este lugar. Abre os céus sobre este lugar. Abre os céus sobre este lugar, Senhor. Cheira barato corre manarache. Cheirado corre machevia. Abre os céus sobre este lugar, Pai. Abre os céus sobre este lugar, Senhor. Nós liberamos sentenças no reino do Espírito, declarando esta casa tua, declarando os céus abertos, declarando todo o principado, todo espírito traz intimidação, traz temor, traz distração. Nós ordenamos a você, eu dou uma palavra de ordem em o nome de Yeshua, no reino do Espírito, e digo a você: se retire deste lugar. Você não tem poder sobre este lugar, você não tem domínio, você não tem autoridade para estar aqui. Cherabaraço de que Cheramando corre baraço. Ore, ore, ore. Haja como igreja, libere sentenças no reino do Espírito. Libere palavras no reino do Espírito. Sobre os montes, Che camarô de carache. Todo encantamento contra este lugar seja quebrado agora. Seja quebrado agora. Seja
Seja quebrado agora. Show, de camará, mastoquia. Te esperando para dançar. Declaramos que Tu és rei sobre esta casa. Saltando sobre os montes. Charamando corroborro mochoria. Che camará, barrace. Toque amando roberé, che. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Show! Preparou de que amasso? Vem neste lugar, vem nesta casa, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, vem sobre nós. Quebra todo o conceito pré-estabelecido. Ah, rompe os céus, Senhor. Che, mandou rebaço, tequeia. Yeshua, Romene carrasco, que la rabaraba soria, ramache. sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Sobre os montes. Tu és rei, Senhor. Tu és rei. Tu és rei, Tu és rei. Tu governas sobre tudo e sobre todos. Tu és governo sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Te esperando para dançar. Damos honra ao Teu nome, Senhor. Tu és rei sobre esta casa. Tu governas sobre todos e sobre tudo. Tu és o rei que domina sobre tudo e sobre todas as coisas. Leva a nossa mente cativa à Tua palavra. Leva a nossa mente cativa ao conhecimento da Tua palavra. Leva o nosso pensamento cativo ao que Tu tens para nós essa noite. Prende-nos em Ti, amarra-nos em Ti por laços de amor. Esconde-nos em Ti, Senhor, para que ninguém, Senhor, seja revelado antes do tempo, mas no Teu tempo cada um seja revelado segundo o Teu querer. Bendizemos a Ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. 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 Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. A Ti rendemos glória, a Ti rendemos louvor, a Ti rendemos toda adoração. Aleluia. Entra na brecha comigo e intercede aí, querido. Aleluia. Nós entendemos que quando estamos rompendo em alguns lugares de autoridade no reino do Espírito, é impossível que não venha também a guerra de outro lado. Quando Deus está estabelecendo lugares, governo, estabelecendo a sua igreja em alguns lugares, nós vamos enfrentar guerras e vamos ter guerras e vamos guerrear em alguns lugares. Mas a guerra não é para que paremos, a guerra é para que nós entendamos que estamos incomodando o inimigo. Aleluia. Se o que você está fazendo não tem incomodado o inimigo, você não está fazendo nada, você pensa que está fazendo alguma coisa. Mas se o que você está fazendo começa a trazer incômodo no arraial do inimigo, é porque Deus vai te entregar esse arraial. Aleluia. Então, se você está sentindo algumas coisas difíceis nesses dias, permaneça firme, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E sabe por que elas não prevalecem? Porque nós não retrocedemos, nós avançamos. Aleluia.
O Senhor, Ele caminha junto com aqueles que avançam segundo a palavra que receberam. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Cristo, o Senhor está falando de uma igreja madura, de filhos maduros, de ruios, homens que não param por causa das circunstâncias, mas eles continuam marchando e avançando. Queridos, o inimigo é como aquelas historinhas que você ouvia quando era criança. Não vai naquele lugar escuro que o bicho-papão vai te pegar. E nós acreditávamos nisso e não entrávamos naquele quarto, não abríamos aquele armário, porque tinha um bicho-papão que ia pegar a gente lá. Mas chega um momento da tua vida que você cresce, não cresce? E você tem medo do bicho-papão ainda? O que Deus precisa nesses dias é uma igreja madura, que não retroceda, mas que avance, independente se disserem para você que ele está dentro do armário ou atrás da porta. Nós temos que avançar, igreja. Nós temos que crescer em unidade, em conhecimento, em sabedoria. Por quê? Porque Deus só vai fazer através de filhos maduros. Deus não vai fazer nada através de meninos, de crianças que vivem chorando pelos cantos. Deus só vai fazer através de filhos maduros. Filhos que compreendam e que entendam, e que caminhem em compreensão e entendimento, e suportem os fracos em amor. Aleluia! Não é dia de criticarmos os que não fazem, é dia de fazermos, ensiná-los a fazer aquilo que tem que ser feito. Nós não fomos chamados para criticar, nós somos chamados para revelar a verdade. Quando nós perdemos muito tempo em mostrar a mentira, nós estamos perdendo tempo de revelar a verdade através das nossas vidas. Mas nós temos que trazer a revelação da mentira sim, através da verdade que carregamos, porque senão nós só vamos ser mais uns acusadores que estão falando acerca de todos os problemas que a igreja enfrenta, mas não temos solução nenhuma, porque também somos um problema. O que Deus espera de mim e de você como igreja é que através de Cristo nós manifestemos a verdade. Por quê? Porque Ele diz que nós conheceremos a verdade vai trazer libertação sobre nós. E a ponto que você conhece uma verdade, ela liberta você, automaticamente a verdade que você carrega passa a trazer libertação às pessoas que chegam até você. Não adianta você fazer parte dos círculos da crítica da igreja nesses dias. Você precisa fazer parte daquelas pessoas que estão clamando para que Deus venha e traga novamente a identidade de filhos para a sua igreja. O que mais tem se levantado nesses dias, irmãos, nesses tempos, são críticos, pensadores, filósofos, que estão filosofando acerca do Evangelho, mas que na verdade muitos deles nem a Bíblia leem. Por quê? Porque eles só falam filosofias. Porque a igreja está assim, porque está assado, porque não sei o quê. Então ajuda a gente, irmão. Se converte também e vamos trabalhar para que a igreja volte a ser o que ela tem que ser. O reino de Deus não precisa de filósofos, ele precisa de filhos que se submetam ao Pai. Não pessoas que ficam filosofando pela internet. Cara, todo dia tem um novo pregador na internet, falando algo que não é novidade para ninguém. Só que para ele pensa que inventou a roda, porque ele acha que é o único que está falando aquilo. Nós temos que sair desse lugar e começar a manifestar Cristo. Se nós manifestarmos Cristo, a verdade por si só vai contra a mentira que está sendo pregada. Se nós entendermos isso, nós não vamos mais nos reunir para falar mal, mas nós vamos nos reunir para orar para que o reino de Deus venha sobre a nossa cidade. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu estou com uma indignação santa nesses dias no meu espírito, irmão. Aqueles que caminham mais perto têm visto que eu não tenho publicado muita coisa, não tenho falado nada no Facebook, porque quando a alma está braba com algumas coisas, se publicar vai ser da alma, então é melhor ficar quieto. Amém? Porque é muita baboseira hoje, gente. Meu Deus do céu. É muita baboseira na internet, é muito lixo. Nós precisamos voltar para a simplicidade do Evangelho, para o princípio da palavra. Sabe qual que é a simplicidade do Evangelho? É quando Jesus na mesa transforma criminosos em homens de Deus. É quando Jesus na mesa transforma mentirosos,
usurpadores em homens que restituíam e caminhavam em um nível de autoridade e justiça como nunca antes caminharam. Ele sentava na mesa com esses homens. Ele sentava na mesa com Zaqueu, um administrador de uma cidade que usurpava e roubava muitas pessoas. Mas ele foi e sentou à mesa com aquele homem, por quê? Porque aquele homem foi transformado pela presença e pelo evangelho revelado através da vida de Jesus. Aí você pode me dizer, mas Jesus fazia isso. O mesmo Jesus que fazia isso disse para mim e para você: vocês farão isso que eu faço e farão coisas maiores. Nós não estamos nem fazendo o que ele fazia. Então quer dizer que nós estamos bem distantes de fazer as coisas maiores. Nós escolhemos com quem sentamos, sendo que nós somos agentes de transformação para esse tempo. Não de crítica, mas agentes de transformação para esses dias. Eu conversava com um amigo nessa semana, e nós falávamos sobre a questão que hoje, se novamente, depois de alguns 15 anos, volta isso. É ciclo, são ciclos da igreja. Há uns 12 anos, todo mundo, não, porque a igreja já é uma instituição falida, e não adianta, eu sou igreja em casa. E igreja significa tirados para fora. Primeiro que não entende nem o significado da palavra igreja. E começam a se reunir sozinhos, sendo senhores de si mesmo, pastores de si mesmo, e achando que vão chegar a algum lugar. Só que no passar do ciclo, eles se frustram, porque são ciclos de pensadores e não de direcionamento de Deus. Se igreja é família, não tem como ser igreja sozinho. Família, irmãos, seja bonito ou seja feio, seja legal ou não, é família. Aleluia. Então, se você deixa de andar com o teu irmão porque ele falou algo que você não concorda, você não é família. Porque eu não deixo de sentar à mesa com meu pai porque eu não concordo com algumas coisas que ele fala, porque ele continua sendo meu pai. Se nós somos família, nós temos que entender que o propósito de Deus de fazer o corpo uma multiforme, várias pessoas diferentes, justamente foi de nos lixar um para com o outro. Sabe aquele irmão que você não gosta de conversar com ele, aquele lá que te irrita, que te chateia? Ele é lixa na tua vida, irmão. Deus está usando ele para te fazer melhor. E Deus está usando você para fazer ele melhor. Ama ele. Ame ele, porque Deus está usando ele para transformar o teu coração, para te fazer mais parecido com ele, porque ele sentava com os inimigos e com os amigos. E ele amava mais os inimigos do que os amigos, porque os amigos já tinham o amor dele. Quando o significado da palavra igreja diz tirados para fora, ele está falando sobre um tempo em que a igreja estava sendo tirada para fora de suas casas. O significado correto, sendo tirado para fora de suas casas, da sua mordomia. Cara, é muito fácil servir a Deus em casa, irmão. Você senta na sala, liga o YouTube, assiste o culto, ninguém está ali para lixar você. Ali você levanta a mão, você adora, aleluia. Você é o cara mais crente da terra. Eu quero ver você crente no meio de um povo todo diferente. Eu quero ver você amar aquele irmão que às vezes chega na igreja todo feliz, vai abraçar ele e fala: não estou de bem hoje, não quero conversa com você. Isso é corpo de Cristo. E quando ela fala sobre tirados para fora, está dizendo, o significado dessa palavra é tirados do seu conforto, das suas casas, para irem para uma assembleia solene onde o corpo de Cristo se reúne para demandar coisas no reino do Espírito, palavras de autoridade no reino do Espírito, como filhos maduros. Porque só tem autoridade de liberar palavras no reino do Espírito quem é filho maduro, porque menino só fala besteira. Esse é o significado de igreja. Igreja é tirar você do teu conforto e te sujeitar ao senhorio de Cristo, para que você caminhe em unidade no corpo dele. Se nós não entendermos isso, nós vamos ser um corpo fragmentado e dilacerado, porque cada um está defendendo as suas verdades e querendo implantar as suas verdades, esquecendo que a verdade que precisa ser implantada nesses dias não é a minha verdade, mas é a verdade de Cristo. Tem algumas coisas que eu entendo em Deus que você entende diferente, mas isso não nos faz diferentes, porque entendemos no mesmo Espírito.
As nossas diferenças não podem nos dividir, pelo contrário, elas têm que somar para que o corpo cresça. Então, queridos, eu sinto uma aflição no meu espírito e uma ira santa com essas coisas. Porque eu estou há 42 anos nesse mundo já. E nós já vimos isso acontecer várias vezes. A Bíblia diz que os mais novos têm que ouvir os mais velhos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. A Bíblia diz que os novos precisam respeitar aqueles que já alcançaram maturidade no Senhor. Mas nós vemos hoje meninos gritando e tocando corneta acerca de um monte de coisa que eles nem entenderam. E pensam que inventaram a roda. Irmão, a roda foi inventada faz muito tempo. Nós só estamos usando alguma coisa que alguém já inventou. Tudo que estiver fora do Evangelho que revela Cristo como Senhor sobre todas as coisas, seja anátema. Tudo que coloca uma filosofia acima da simplicidade do Evangelho, seja anátema. Porque se nós não entendemos a simplicidade de Cristo, nós seremos como aqueles homens que estavam ao lado dele, mas não sabiam quem ele era. Judas caminhava com Cristo, reconheceu o senhorio de Cristo, mas ele tinha no seu coração uma mentalidade antiga, e na cabeça dele Jesus viria e tomaria o governo à força, e faria uma guerra, e tomaria Israel a governar sobre Roma novamente. E a frustração dele foi tão grande que ele entregou a Cristo, depois se arrependeu e depois se jogou de um precipício. Se a nossa mentalidade não estiver adequada ao tempo que vivemos, nós não vamos entender o tempo de Deus para as nossas vidas. E nós vamos querer fazer as coisas que não está no tempo de fazer. Nós falamos sobre paternidade, temos vivido e pregado sobre isso. Mas existem muitas pessoas que não querem, elas só querem um pai, mas não querem ser filhos. Eu tenho a minha filha de 5 anos, eu tenho uma filha de 15 anos e uma de 13 anos. Eu, como pai, sei os processos da vida delas e sei até onde eu posso liberar para que elas vão. Porque ao pai é dado o conhecimento para essas coisas. Agora, se um pai não direciona o filho vai morrer na caminhada. Todos nós aqui temos um pai e fomos filhos. Sim ou não? Toda vez que o seu pai deu uma direção para você e você não caminhou naquela direção, o que aconteceu com você? Você se deu bem? Na grande maioria, você se deu mal. E não é diferente no reino de Deus. Se eu não sujeitar a minha vida a alguém, eu não tenho autoridade para falar sobre paternidade. Se eu não tiver alguém que pastoreie a minha vida e dê direção à minha vida e me chame a atenção e puxe a minha orelha, eu não tenho autoridade para falar sobre algumas coisas. A autoridade se alcança servindo ao Senhor e não se colocando sobre as pessoas. Aleluia. A autoridade é alcançada quanto mais você serve, mais autoridade Deus dá para você. Sabe por quê? Porque Deus olha para você e vê que teu coração não está no ser, não está no ter, mas está no ser parecido com Ele. Não adianta você ter um anel de autoridade, uma carteirinha de autoridade, mas você não se sujeitar à autoridade de Cristo sobre a tua vida. Queridos, a igreja de Cristo, nesses dias, ela precisa crescer. Eu sempre digo e sempre vou dizer que não há pressa nenhuma nos céus. Deus já concluiu a sua obra. A pressa tem que haver em nós. E se algo que esses dias eu tenho buscado e tenho conversado com o Senhor é sobre isso, Senhor, não deixa nós perder o tempo. Nós não podemos continuar sendo uma igreja criança, menino. Nós precisamos crescer. Nós precisamos alcançar maturidade. Nós precisamos ser filhos maduros que revelam ao Senhor. Não ficar brigando por pirulitos, por bala ou por bola. Mas nós precisamos crescer. Porque Deus só se revela através de filhos maduros. O menino de 13, 15 anos não tem autoridade nenhuma para chegar numa assembleia solene e pedir a palavra e demandar coisas e palavras de governo. Mas um homem adulto e maduro, ele tem autoridade para isso. O que isso quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que não adianta nós entrarmos no reino do Espírito como igreja criança e infantil, falando coisas que nós não entendemos.
Eu estou dizendo que nós precisamos alcançar maturidade no Senhor, para que quando nós entrarmos no reino do Espírito, as nossas palavras sejam sentenças liberadas, para que nós possamos ver o resultado dessa palavra. Não é porque você aprendeu algo, quer dizer que você está pronto para isso. Aleluia, aleluia. Diga ai, 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 glória a Deus. Porque o que bate aí, bateu aqui primeiro. Aleluia. Eu quero falar hoje com você sobre a sabedoria daquele que ouve e obedece. Abra comigo a tua Bíblia em Mateus 7. Queridos, se nesses dias nós não tivermos a mente de Cristo, nós vamos construir torres e não o que Deus precisa que seja construído. Torres são para estabelecer o meu nome. Mas quando eu entendo e tenho a mente de Cristo, eu me envolvo na construção que Ele já está fazendo. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos sair de um lugar de desespero, de necessidade, e entrar para um lugar de propósito. Por quê? Porque todo o recurso está dentro do propósito. Aleluia. Você tem que parar de espernear, você tem que descansar. Ai, não dá certo. Então para, irmão. A Bíblia diz que você não tem poder para acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça. Quanto mais alguma outra coisa, se no teu corpo, que é o teu corpo, você manda nele, você não tem poder para acrescentar um fio de cabelo. Se eu tivesse, eu já tinha arrumado esse negócio aqui. Mas não tem, irmão. E você acha que você vai fazer outras coisas? Nós temos que nos sujeitar a Cristo, ser sábios, nos calar e ouvir o que Deus está falando nesses dias. Porque se nós não tivermos um ouvido atento, nós vamos estar no meio de um monte de barulho e nós não vamos ouvir o que Deus está falando. São dias de bastante barulho nesses dias. Tem muito barulho, irmãos. Mas como diz o nosso amigo Nilson Júnior, barulho de prato na cozinha não quer dizer que tem comida na mesa. Barulho não quer dizer nada. Muito barulho não quer dizer nada. Abra a tua Bíblia comigo, Mateus 7, 24. Se achou, diz amém. Não achou, diz misericórdia. Aleluia. Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Queridos, nós precisamos entender, a Bíblia está falando sobre dois fundamentos. E ela está falando sobre duas espécies de pessoas. E essas duas espécies de pessoas, elas ouviram a mesma palavra do mesmo Deus. E quando nós entendemos isso, nós precisamos perceber que ouvir e escutar são duas coisas distintas. Nós estamos em um ambiente que eu estou escutando o teclado, eu estou escutando o barulho da folha da Bíblia virando, eu estou escutando o barulho dos carros lá fora, eu estou ouvindo crianças falar, eu estou ouvindo tudo. Estou escutando muita coisa. Mas eu estou ouvindo o que o Espírito está dizendo ao meu coração. Não quer dizer porque você está escutando nesses dias que você está ouvindo. Num ambiente de muito barulho, se o nosso coração não estiver alinhado aos céus e alinhado ao que Deus está fazendo nesses dias, nós vamos nos envolver em um monte de coisa, mas nós não vamos concluir a obra que nos foi confiada.
No ambiente de barulho tem tudo quanto é coisa para ser feita. Você já foi num ambiente de reforma? Quem já foi em um ambiente de reforma e levanta a mão? Para onde você olha tem o que fazer, irmão. Mas qual que é o propósito? É concluir aquela obra. E quem vai concluir aquela obra? Quem foi chamado para fazê-la. Então, se você não foi chamado para aquilo, não se envolva, porque você só está se envolvendo no meio do barulho. Aqueles que foram chamados especificamente para aquele lugar, quando eles colocam a mão, as coisas acontecem. Então vivemos em um ambiente de muito barulho e nós não sabemos o que fazemos, em que eu vou fazer, em que eu vou me adequar, no que eu vou me mover. É porque você está ouvindo todo o barulho, você está escutando todo o barulho, mas você não está ouvindo a diretiva dos céus. Queridos, se nós estamos perdidos nesses dias, se alguém perdido nesses dias é porque está no meio do barulho. É porque não parou para ouvir o Senhor, é porque está envolvido no trabalho e no meio de muitas coisas. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquele outro, e não faz nada. Porque não caminha sobre uma palavra, irmãos. O corpo de Cristo é muito grande, cada um foi chamado para executar uma função. Você não é o corpo de Cristo sozinho. Então não queira fazer tudo sozinho. Caminhe na porção que Deus te deu e permita que o corpo trabalhe para que ele cumpra o propósito para aquilo que ele foi chamado. Ah, pastor, mas eu me acho tão inútil naquilo que estou fazendo. É porque você ainda está preso no ter, no aparecer. Quando nós entendemos o lugar que fomos inseridos pelo Senhor, nós passamos a funcionar. Por quê? Porque os nossos ouvidos foram aguzados, preparados para ouvir a voz do Senhor. E Mateus 7 fala sobre dois tipos de pessoas que ambos ouviram. E ouvir está ligado a você estar atento ao que está sendo dizendo, ter a clareza da palavra que você está recebendo, ter a clareza da palavra que está sendo liberada, e por ela você caminhar. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando fala sobre casa, está falando sobre uma construção de uma vida, sobre um ambiente aonde você vai gerar, sobre um ambiente aonde você vai caminhar, sobre um ambiente aonde você vai estar guardado e protegido. E quando fala sobre a rocha, está falando sobre uma construção no fundamento correto. Se o nosso fundamento não está correto, não adianta nós construirmos uma boa casa em cima dele. Você pode construir uma mansão de 3 andares, mas se você não estiver alicerçado ela sobre a rocha, com o tempo ela vai ruir. Ela pode ser bonita, ela pode ter uma aparência muito bonita, todos passam e olham para a tua casa e dizem: uau, que casa, que mansão, que coisa mais linda, oh meu Deus, é a mais bonita do bairro. Mas como que está o fundamento dela? Não importa o tamanho da casa que você vai construir, importa se você está construindo ela no lugar correto. Se o fundamento que você está colocando ela é Cristo. Não importa se tem 10 cômodos, se tem 1, importa o fundamento. Fundamentos são princípios e valores, e quando a Bíblia diz sobre isso, ela está dizendo: eu falei aos dois tipos de pessoa a mesma coisa, mas cada um escolheu aonde construir. Pode ter certeza, querido, que aquele que escolheu construir a casa dele sobre a rocha, ele demorou muito mais tempo para construir do que aquele que estabeleceu a construção sobre a areia. Porque sobre a areia é muito fácil construir. Você faz como é que fala o nome daquele negócio que você faz tudo de arame, aramado, né? Para jogar um concreto em cima, é isso? Você faz todo aquele aramado um pouquinho maior, uma sapata inteira para casa, joga um cimento em cima, levanta as paredes e constrói. Aquilo que eu vou levar 3 anos para construir, você constrói em 60 dias. Mas qual dessas casas vai prevalecer quando vier os dias difíceis e quando vier o tempo terrível?
Fundamento fala sobre o exercício de você cavar lugares profundos em Deus, para que você estabeleça dentro de você uma verdade que não será corrompida por ninguém. Sabe por que a igreja dos nossos dias, ela anda de um lado para o outro, e cada dia nasce uma teologia diferente acerca de alguma coisa? É porque estamos construindo sobre areia. Ouvimos o mesmo Deus falar, mas não queremos passar pelo processo de estabelecer o fundamento correto. Pensamos que por conhecermos muita coisa, já temos a revelação do que fazer, sendo que o conhecimento de algo não me torna expert ou profissional naquilo. Eu conhecer sobre uma construção não quer dizer que eu sou mestre de obra. Mas o que vai me tornar um mestre de obra é quando eu me envolver na construção. É quando eu deixar que os processos trabalhem na minha vida. É quando eu estiver cavando um buraco e calculando que aquele buraco precisa de 3 metros. E na verdade ele precisa de 4. E depois de cavado e feito, eu tenho que voltar a cavá-lo. Por quê? Porque eu não consultei a planta como deveria. Querido, sabe aonde nós erramos? Não são nas grandes coisas. Sabe aonde nós perdemos? Nós perdemos o fio da... Como é que fala? O fio da meada. Sabe onde nós perdemos o fio da meada? São nas pequenas coisas. São nas vírgulas. Todo o processo e todo estabelecer no reino de Deus, todo o trabalho de Deus, ele não tem como ser estabelecido sem que seja fixado sobre a rocha. Não adianta pregarmos e vivermos o evangelho sem fundamento. E quando você constrói a sua casa sobre a rocha, você é tido por um homem prudente. O que é um homem prudente? O homem prudente é aquele que avalia a situação antes de começar a fazer alguma coisa. Ele chega até o local e ele avalia a situação, e ele pergunta ao Senhor: Senhor, é aqui? É dessa forma? É nesse ambiente? É assim que eu vou construir? É no modelo? Aqui é o lugar? Esse é o modelo? Um homem prudente consulta o seu Senhor antes de começar a fazer algo. Mas o homem insensato, ele chega e ele olha, assim como Ló, só para as campinas verdes, daquilo que os olhos acham lindo e bonito. Ele olha para aquele lugar verde, bonito, todo cheio de vida, aparente. Não, é para lá que eu vou. O insensato caminha pelas vistas, o sábio caminha pela palavra. O insensato olha e conforme o ambiente, ele se molda ao ambiente. Mas o sábio pode olhar para o ermo, para o deserto, e olha para os céus e diz: Deus, se tu estiveres comigo, eu vou. Não é o ambiente que molda ele, mas é a palavra que ele recebeu de Deus. O homem insensato, ele olha para o lugar, acha o lugar bonito e fala: não, é aqui que eu vou estabelecer. Ele começa a construção, ele começa a estabelecer algo. Mas quando chega a dificuldade, ele abandona a casa e vai construir em outro lugar. Porque ele não quer passar o processo do tempo. O processo do tempo, amados, para cada um de nós é diferente. Eu passei 12 anos para alcançar alguma coisa no Senhor, porque eu era um homem de dura serviço. Graças a Deus eu não sou mais. E para um homem de dura serviço, ele tem que ser subjugado até ele não ter força. Jacó era um homem de dura serviço, é por isso que ele foi ferido na coxa. Porque a coxa significa a hombridade, a masculinidade, a força do homem. A coxa significa a virilha, o nervo ciático. Eu sei muito bem disso. Porque quando você tem essa região paralisada, você fica inútil. O homem que tinha problema no nervo ciático naqueles dias era tido por um homem sem honra. Por quê? Porque ele não podia produzir nada. Ele não podia gerar filhos, ele não podia trabalhar e não podia construir. Quando ele é ferido na coxa, Deus estava dizendo para ele: a partir de hoje, você não anda mais na tua virilidade, você não anda mais na tua força, você não constrói e não caminha mais do jeito que você quer. Você vai andar pela minha força, você vai gerar pela minha força e você vai produzir por aquilo que eu quero que você produza. Sabe o que Deus precisa fazer nesses dias?
ferir a coxa de muita gente. Porque tem muita gente fazendo do jeito que quer e não se sujeitando ao senhorio de Cristo. E quando você atropela processos, é porque você está na tua força, querendo alcançar resultados. Queridos, nós estamos entrando em dias do Senhor, em que se você começar a construir para você coisas, talvez você não tenha mais tempo de voltar a fazer o que é correto. Porque os dias estão se abreviando, querido. Deus está ataviando a sua igreja. Deus está preparando a sua igreja. E o que Deus procura nesses dias são homens sensatos que queiram construir a sua casa sobre um fundamento correto. Em Atos, quando eles começam a pregar, o que eles falam? O fundamento dos apóstolos era o quê? O Evangelho de Cristo, puro, verdadeiro e simples. Hoje nós lemos alguma coisa na Bíblia, alguma palavra, e nós vamos procurar no hebraico, aramaico, judaico e hebraico, e não sei o que lá, para saber. Às vezes só quer dizer aquilo ali mesmo, irmão. A gente complica tantas coisas. Para mim entender a Bíblia agora eu tenho que fazer faculdade de aramaico, de hebraico. Nem tem mais de aramaico. Jerusalém, se eu não me engano, tem poucas pessoas numa região de Israel que falam em aramaico ainda, mas é uma língua que está perdida. Ao fazer hebraico para entender a Bíblia, cara, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora, e o Espírito Santo vai dar direção para você. Ele vai dar a revelação da palavra de Deus para você. Ele vai te dizer como proceder. O Evangelho de Cristo continua sendo simples. Aquele que é humilde de coração, esse alcança o favor do Rei. E nós estamos tão preocupados em mostrar coisas assim, fenomenais. Por quê? Porque a nossa casa está sendo construída. A casa, não a minha, mas a casa de alguns está sendo construída sobre areia. E quem constrói e não tem fundamento precisa mostrar serviço, para que ele seja visto. Mas quando vir o vento forte, quando vir as ondas, quando vir a enchente, talvez aquela casinha que ninguém dava valor, ao baixar das águas ela permanece firme, convicta, mas a grande mansão, de repente, ela vai ruir e vai cair. O homem insensato é aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Entenda que Jesus está falando em uma parábola aqui em Mateus 7, ele está falando sobre duas pessoas que ouviram a mesma coisa, mas que deram respostas diferentes. Um optou por construir algo aparente, o outro optou por construir algo eterno. Aqueles que têm a mente de Cristo, eles entendem que a construção, ela não vai parar nele, mas ela está ligada à eternidade daquilo que Deus já está construindo em todo tempo, em todo momento, desde a criação do mundo. Mas aquele que está preocupado em mostrar, aquele que está preocupado em deixar para que os outros vejam que ele está fazendo algo, ele constrói preso ao tempo. Ele tem que fazer algo para que os outros vejam, porque se ele morrer e não concluir a obra, não vai dar certo. O homem insensato sempre está preocupado em mostrar o que está fazendo. Mas o sábio está lá, cavando a rocha, buscando profundidade em Deus, porque ele sabe que no tempo devido ele vai estabelecer uma casa. Queridos, nós precisamos parar de andar por aparência. Nós precisamos encontrar em nós, no nosso coração, um ouvido afinado para ouvir a Deus e para obedecer a Deus. Os homens ouviram as mesmas coisas de Deus aqui, mas eles optaram por construções diferentes. A igreja dos nossos dias, ela está fazendo coisas para glorificar uma denominação, para glorificar o nome de um homem, mas esquece que o que precisa ser glorificado como igreja de Cristo é o nome de Cristo. Se nós não estabelecemos com uma mentalidade de Cristo, nós só vamos construir casas sobre areia. Se aquilo que estamos fazendo não convergir para Cristo, é obra morta. Se o que você está construindo não é para glorificar o nome de Deus, se você está fazendo somente por uma necessidade, é obra morta.
Mas se você está fazendo pelo propósito que Deus confiou a você, pode ter certeza, você está estabelecendo sobre a rocha. Talvez ninguém perceba a casa que você está construindo, mas quando vier as tempestades, essa casa servirá de abrigo para aqueles que não têm estrutura para suportar. Então, quando vier a tempestade, então, pastor, a coisa fica ruim, eu me tranco dentro de casa, e aí que se dane o mundo, que se exploda todo mundo, esses infiel, vão morrer tudo, bem feito. É a mão de Deus. Sabe por que Deus te chama de sensato? É porque aquilo que você constrói não é para você, é para aqueles a quem Deus vai levar até você, para que você traga sobre eles salvação, clareza e entendimento. O fato de você entender e construir sobre a rocha não te coloca num patamar de um cara bom, te coloca num lugar de responsabilidade com Cristo e com o Evangelho de Cristo. E se você constrói só para você, engana-se você que está construindo sobre a rocha, você ainda está construindo sobre a areia. Mas quando eu construo sobre a rocha, sobre o fundamento de Deus, eu entendo que eu estou construindo com Deus. E a casa que estou fazendo não é para servir a minha vontade, mas é para servir ao propósito de Cristo. Quando nós estabelecemos sobre a rocha, queridos, a construção não está presa somente àquilo que você entende, mas ela está adequada ao corpo que se movimenta, o corpo de Cristo. Nessa construção, talvez Deus vai dar para você a sala, e você vai construir a sala. E vai vir outro e vai se envolver na construção e vai construir a cozinha. E outro vai vir e vai fazer a garagem, outro vai vir e vai ampliar o quarto. Outro vai vir e vai fazer a varanda, outro vai vir e vai falar, vamos ter que estabelecer mais um andar, porque a casa está crescendo. Porque a casa que você está estabelecendo não é sobre o teu fundamento, mas é sobre o fundamento de Cristo. Então não é você quem governa esta casa, mas é você quem se sujeita ao governo do Senhor da casa. E se eu entender essas coisas, eu começo a construir com uma mentalidade eterna, e tudo aquilo que eu construo, ela não está sendo construído para convergir para mim, para trazer honra para mim, mas o que estou fazendo para o Senhor. O fundamento que está sendo estabelecido é para o Senhor. Ah, pastor, mas eu paguei o preço maior, eu tive que quebrar pedra para fazer o concreto. Era a tua porção, irmão. Não critique aquele que só vai levantar as paredes. É porque Deus olhou para você e viu que você tinha um braço mais forte para cavar. Se Deus deu a marreta para você e a picareta, use, porque é a ferramenta que Deus deu para você. Não queira a caneta e o papel para você ficar lendo a planta da obra, mas faça aquilo para que você foi chamado, porque se você fizer aquilo, todo o corpo é beneficiado. Quando nós construímos para o Senhor, nós desenvolvemos a palavra do Senhor, aquilo que está escrito em Efésios 1:10, torna-se uma verdade em nossas vidas. Abra comigo, Efésios 1:10. Aleluia. Você está comigo? Efésios 1:10. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Deus não vai consultar você para criar a obra dele, querido. É você que tem que consultar Deus para se envolver na obra dele. Porque tudo que ele estabelece está de acordo com a própria vontade dele. Ah, Deus, eu não quero fazer essa parte, o problema é teu, é a parte que te cabe. E se você não se envolver, você é insensato e está construindo sobre areia. Mas a parte que te cabe é Ele quem diz. Não é você que escolhe em que lugar do projeto que você se adequa, mas você se envolve naquilo que Ele está construindo, que é o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente, vós também, ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que
que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus, e que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo está dizendo algo aqui para que nós possamos entender. Ele está dizendo: eu já estou envolvido num trabalho, tudo que eu faço, tudo que eu construo, em tudo que eu me envolvo, há um único propósito. Tudo que eu estou fazendo está convergindo para Cristo. Tudo que eu estou construindo converge para Cristo. Tudo que eu estou falando converge para Cristo. E na sequência ele diz: vós que estão ouvindo esse evangelho hoje, eu oro para quê? Para que o mesmo Espírito que habita em mim, qual Espírito habitava em Paulo? O Espírito de sabedoria e revelação. Paulo está dizendo: só há um jeito de a igreja compreender aquilo que precisa fazer nesses dias, só há um jeito de edificar sobre o fundamento correto, só há um jeito de fazer as coisas convergirem para Cristo, quando em nós for desenvolvido maturidade, para que venha sobre nós o Espírito de sabedoria e conhecimento. Sabedoria do quê? Daquilo que Deus está fazendo. Conhecimento do quê? Daquilo que Ele está fazendo. Por quê? Para que você não construa mais casas sobre areia. Queridos, quando nós construímos casas bonitas aqui, e quando nós terminávamos a nossa criação, nós terminávamos ela e olhar e vamos falar: uau, que casa legal que eu fiz. E você se alegrava com aquilo. Lembra da vinha de Noé? Você se embebedava com aquilo. Uau, veja o que eu fiz. Ah, as pessoas estão falando o que eu falei. Olha, isso aqui que escreveram no Facebook foi daquilo que eu falei. Nossa, eu estou apavorando mesmo. Não entendeu nada. Construindo sobre areia. Insensato. Vai passar o tempo, essa casinha vai ruir, irmão. Ela vai junto com as águas fortes que baterão sobre ela. Porque quando vem a palavra da verdade, nenhuma casa que está sobre areia se mantém firme. Quando o rio de Deus vem sobre um lugar, ele derruba tudo aquilo que não está firme na palavra dele. O que Deus precisa fazer nesses dias é trazer para a igreja um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. O que está dizendo pleno fala de plenitude, fala de inteireza, fala de saber o que está fazendo e como está se movimentando. Um homem pleno, ele não olha para a circunstância. Um homem pleno caminha segundo a palavra que recebeu. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, Abraão. Sai do meio da tua parentela. Sai da Bahia. Vai para Curitiba passar frio. Vai para a terra que eu te enviei. Mas, Senhor, o que tem lá? Obedece. Só obedece. Ah, mas como que vai ser? Caminha. Um homem pleno no Senhor não faz perguntas, ele obedece. Deixa tudo aqui, está tudo bonitinho. Ah, a igreja está ficando bonita, está legal. Oh, que legal o ambiente, nossa. Pega tuas coisas e vai embora. Deus, agora que eu estava gostando. Quando alcançamos plenitude no Senhor, nós nos movemos por aquilo que Deus está falando. E o que Deus está procurando esses dias, homens que entendam que tudo que está sendo feito, se não tiver um único propósito, convergir para Cristo, fazer o nome dEle conhecido, honrar o nome dEle, nós não passamos de meninos brincando de casinha, construindo coisas bonitas, mas que não tem propósito nenhum. Fazendo coisas que aos olhos dos homens são belas e nos dão medalhas, nos estabelecem lugar de honra, mas não tem honra nenhuma no reino do Espírito. O que você constrói na carne não te dá autoridade no reino do Espírito, mas o que você estabelece no Espírito te coloca em lugares de autoridade no reino espiritual. Porque não adianta você aparecer aqui se lá no reino do Espírito você não é conhecido. Não adianta você querer aparecer aqui você vai ter por um pouco de tempo honra dos homens, mas a primeira vez que você pisar na bola, os mesmos que te honram são aqueles que derrubam você, porque você construiu a sua casa sobre areia.
Mas quando você estabelece autoridade no reino do Espírito, em obediência ao Senhor, o que dá autoridade para você não é você fazer, é você obedecer e depois fazer. Certo dia estava conversando com o meu pastor, e nós conversávamos sobre algum determinado assunto. E eu falei para ele: pastor, eu não concordo com isso que você está falando, mas eu me submeto ao que você está vendo, porque eu não estou vendo. Eu me submeto ao que você está vendo e obedeço. Eu quero entrar em obediência. Ah, eu não estou vendo, não estou entendendo. Obedeça. E a partir do momento que você obedece, Deus te estabelece. A obediência, queridos, o primeiro mandamento de Deus na Bíblia foi: obedeça. Em Gênesis 2,15, quando Deus fala para o homem cultivar e guardar a terra, Ele estava dando um mandamento para o homem, dizendo bem assim: se você obedecer e fazer de acordo com o que eu estou te passando de modelo, você vai ter tudo o que você precisa. E toda a terra vai ser governada pela palavra que você liberar, porque eu te dou autoridade para isso. Mas primeiro, obedeça. Porque o homem perdeu a autoridade? Por que o homem perdeu a autoridade sobre a terra? Porque ele entrou em um lugar de desobediência. Todo desobediente tem uma boa desculpa para a sua desobediência. E todo desobediente, ele tem sempre um culpado que fez ele fazer aquilo. Quando Deus chega para Adão e fala: Adão não espera nem ele terminar. A mulher que você me deu, culpa tua. Se você estivesse sozinho, tudo bem, estava lá chato, ruim, mas não tinha feito. Tinha feito sim, irmão. Pode ter certeza que tinha, porque a mulher que Ele te deu saiu de você. Ela era como você, pensava como você, agia como você. A culpa é mais tua do que dela, porque você não exerceu o sacerdócio que Deus colocou sobre a tua vida. Se a mulher que você tem não obedece, é porque você não obedece ao Senhor. Porque se você for um homem segundo o coração de Deus e obedecer a Deus, pode ter certeza que você vai ter uma mulher maravilhosa dentro da sua casa. Porque mulher, irmão, não é cavalo para obedecer na rédea. Mulher é a parte mais pura e mais santa que Deus entregou para você. Assim como Deus ama a sua igreja, você tem que amar a sua mulher. E levá-la a um conhecimento de Cristo pela prática, não por palavras. Quando o homem peca, ele peca porque ele desobedece o mandamento. E toda vez que desobedecemos o mandamento, nós entramos em um lugar de pecado e perdemos o fio da meada. Meada, é isso? Toda vez, querido, não existe você sair do foco sem que primeiro venha uma desobediência. Toda desobediência nos leva a um lugar de perdição. E aí nós queremos construir as coisas para nós. Eu tenho perguntado para mim nesses dias: Senhor, se o que eu estou fazendo não for para convergir para o Senhor, para com tudo. Porque se não for para convergir para Cristo, para o teu nome ser conhecido, exaltado, estabelecido, então acaba com essa bagunça. Porque não adianta construir algo aparente, nós precisamos construir algo consistente. Eu não estou construindo algo para mim, mas nós estamos construindo algo para o Senhor, porque dele é a obra, Ele é o Senhor da obra, algo que vai sustentar gerações, algo que vai tocar cidades, algo que vai fazer coisas segundo aquilo que Deus espera de nós. Um homem sensato e prudente constrói sobre a rocha, sobre o fundamento correto, sobre Cristo. Se aquilo que você está construindo, Cristo não é o centro, então pare. Não, pastor, o que eu estou fazendo, Cristo é o centro. A Bíblia diz que Deus julga a intenção que te move, não a ação que você está fazendo. Não estou fazendo ação, é para que você seja conhecido. Mas se a intenção do teu coração que te move a fazer está coerente com aquilo que Deus te chamou para fazer, fica tranquilo, Deus vai te estabelecer no tempo certo. Deus vai te exaltar, não você. Se nós não entendemos isso, nós não conseguiremos estabelecer para o Senhor. E devido a uma mentalidade errada acerca daquilo que recebemos, devido a uma construção aparente daquilo que recebemos, devido a nós não fazermos as coisas para convergirem para Cristo, nós temos uma igreja nos dias de hoje dilacerada e em crise, porque se falam muitas coisas, mas não se fala e não se vive aquilo que é simples.
Eu não lembro do que está escrito, mas eu lembro que Paulo chega e fala: eu venho ter convosco para falar das coisas elementares acerca da palavra, sendo que eu queria estar com vocês para falar sobre coisas profundas, revelações profundas, e eu não posso, porque eu tenho que vir falar de novo com vocês sobre a ressurreição de mortos, sobre batismo, sobre coisas elementares, porque vocês não avançam, vocês não compreendem. E quando nós lemos isso, nós vemos que a igreja ela se reúne muitas vezes para falar sobre coisas que já não são mais o tempo daquilo. Deus quer liberar coisas novas, Deus quer liberar maturidade, Deus quer estabelecer a sua igreja em um lugar diferente, mas ela não vai por quê? Porque ela está presa em lugares e defendendo verdades que não são a do Senhor. Tudo que faço, se não convergir para Cristo, é melhor que eu pare de fazer. É melhor ficar envergonhado perante os homens, mas ser exaltado perante o Senhor. Ou nós desconstruímos essa mentalidade grega, romana dos nossos corações e deixamos que a mentalidade de Cristo governe sobre nós, ou nós vamos viver as nossas vidas se preocupando em fazer coisas para que os outros nos aceitem. Irmão, me desculpa, eu não estou nem aí para o que você pensa de mim. A minha única preocupação é se eu estou cumprindo o propósito que Deus me chamou para cumprir. Seja ele qual for, mas eu quero estar inserido naquilo. Eu não estou fazendo coisas para te agradar, eu faço para agradar o Senhor. Nós não podemos construir para agradar os irmãos. Nós temos que fazer para agradar a Deus, porque se nós agradamos a Deus, os irmãos se envolvem naquilo que estamos fazendo. Nós temos que mudar a nossa mente, queridos. Ou nós mudamos a nossa mente, ou nós vamos ficar brincando de igreja até nós morrer de novo. Sabe o que está acontecendo nessa geração? Até 20 anos atrás funcionava. Você pegava os teus filhos e colocava sentar na cadeira e fala amém, amém, pai. Fala aleluia, aleluia. Está com 15 anos, cala a boca, fala amém, agora não é hora de conversar. Mas quando ele alcança a maturidade, a primeira coisa que ele faz, ele vai para o mundo. Vai para o mundo. Porque não adianta você querer empurrar goela abaixo o que você entende, porque nem você entende, irmão. Porque se você entendesse, você ia amar o teu filho, e através do teu coração que você liberou para ele, ele vai conhecer a Cristo por você e não pelo que você fala. Nesse tempo dava certo, e até um tempo você levar os teus filhos debaixo da rédea curta e faz servir a Deus, vai servir. Eu vivi nesse lugar. Com 7 anos tinha que ter a mentalidade de 15, 20. Vai no banheiro uma vez só, 2 vezes, chinelo vai comer em casa. Toma água em casa, meu filho. Porque nós achávamos que mediante um rigor, nós íamos estar revelando Cristo. Mas sabe onde Cristo é revelado? Mediante o amor. É necessário umas varadinhas? Faz parte da educação, porque a Bíblia mesmo diz que aqueles a quem o Senhor recebe por filhos, primeiro Ele açoita. E a Bíblia também diz que aqueles a quem Ele ama, Ele disciplina. E sabe o que significa a palavra disciplina? Significa nessa palavra, nesse contexto, uma varinha bem boa batendo no traseiro de quem está sendo disciplinado. Então ela é bíblica. Só que nesses dias, esse modelo não está mais funcionando. E aí nós vemos uma igreja, não sei se eu posso chamar isso de igreja, mas uma instituição que está esperneando, tentando criar coisas diferentes para segurar os mais jovens. Porque o jugo não está mais sendo suficiente para subjugá-los para caminhar naquilo que eles estão falando. Por quê? Porque é uma igreja que fala daquilo que não vive. Eu li algo que me mandaram no WhatsApp essa semana. O pai pegado na mão do filho caminhando, ele diz para o filho: filho, cuidado por onde anda. O filho olha para o pai e diz: não, pai, cuidado você, porque eu estou seguindo os teus passos. Não adianta você querer que as pessoas caminhem com você e andem num lugar diferente, se você está andando no lugar errado. Elas vão seguir os teus passos, é o teu exemplo. Então a igreja dos dias de hoje, ela construiu tantas coisas bonitas, fez tantos eventos, tantas coisas, mas ela esqueceu de uma única coisa, que aquilo que ela estava construindo não precisava ser aparente, mas tinha que estar firme e alicerçado sobre a rocha. Ela esqueceu que o que ela estava construindo precisava convergir para Cristo. E é por isso que hoje existe um grande êxodo, uma grande saída de muitas pessoas de dentro das denominações. Estão se criando novas estratégias para segurar esse povo. Mas sabe quem convence o homem do pecado e do juízo?
Não é estratégia nova que você está inventando. O que convence o homem do pecado do juízo é o Espírito Santo de Deus. E se você não falar de Deus, se você não ministrar o Espírito Santo sobre a vida das pessoas, elas vão ir embora. E sabe por que elas vão embora? Porque elas têm sede de conhecer uma verdade que mude a vida delas. Queridos, eu nasci num berço cristão, mas eu fui conhecer a Cristo aos 19 anos. Aos meus 16 anos eu já era pastor de jovens, mas eu falava de alguém que eu ouvi falar, mas eu não conhecia Deus. Deus precisa de homens e mulheres que entendam que nesse tempo, o que nós estamos construindo precisa convergir para Cristo. E é por isso que nós precisamos que um espírito de sabedoria e discernimento, revelação, venha sobre nós esses dias. O que nós precisamos olhar é se nós estamos construindo sobre a rocha ou se nós estamos só construindo coisas aparentes. Se nós somos um homem insensato ou se nós somos um homem insensato. Se estamos fazendo para ser reconhecido ou se estamos fazendo para que o nome de Deus seja estabelecido. Hebreus fala sobre os heróis da fé que construíram, que fizeram coisas e que olharam à distância, mas não viveram, não vivenciaram e não alcançaram, mas tinham plena certeza que aquilo seria alcançado. Um homem com uma mentalidade espiritual correta, ele não constrói visando se beneficiar, ele constrói porque entende que aquilo é necessário para que o reino seja estabelecido. Aí eu faço porque eu vou me beneficiar disso. Eu vou cavar esse poço, mas eu só vou cavar esse poço se eu tiver benefício. Cava o poço e dá água para os teus irmãos, mesmo que você não beba sequer um copo. Mas cave. Porque talvez no final dele você morra, mas aqueles que virão depois de você vão poder beber da água do poço que você começou. Nós precisamos parar de construir coisas para nós e começar a construir coisas para o Senhor. Aquele que constrói a casa sobre a rocha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Nós temos ouvido tantas coisas acerca do reino de Deus. Nesses últimos 10 anos tem se falado muito sobre reino e sobre coisas do reino de Deus. E a pergunta que eu me faço, e eu espero que você se faça também, o porquê que muito pouco mudou. É porque se tem ouvido muita coisa, mas tem se praticado muito pouco. Nós ouvimos muitas coisas e como temos que fazer, mas nós não queremos abrir mão das nossas vontades, nós não queremos abrir mão dos nossos desejos, nós não queremos abrir mão do nosso luxo, nós não queremos abrir mão daquilo que queremos, do nosso narcisismo, do nosso amor próprio, para que Cristo seja estabelecido. Nós só queremos para nós, só queremos estabelecer para nós, só queremos que as coisas sejam alcançadas para nós, mas esquecemos que fomos chamados para o coletivo, para que o nome de Cristo seja conhecido e estabelecido. Então ouvimos muito sobre reino de Deus, e por que não está acontecendo? Porque somos insensatos, nós não estamos praticando o que ouvimos. Porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, um ouvido que só ouve e não pratica, é semelhante a um depósito que vai enchendo de coisas, mas não usa o que estava lá dentro. Depois do final da guerra, da última guerra, encontraram-se depósitos depois de muitos anos, escondidos de armamento, de armas que já perderam até o tempo de uso. Para que serviu agora? Para quê? Para nada, a não ser ir para o museu e ficar lá exposto. Ah, pastor, mas o que isso aí tem a ver com o que você está falando? Tem tudo a ver. O que você está recebendo é para liberar, não é para ficar guardando para depois ir para o museu e você ficar sentado no sofá da tua casa com 55 anos falando: ai, Deus me falou isso há 20 anos atrás. Faz 20 anos que Deus falou e você ainda não se moveu, por quê? Porque você está ouvindo, mas não está praticando. E aí você quer fazer a coisa acontecer com um depósito que já está empoeirado. Deus não te chamou para ser um acumulador. Deus te chamou para ser alguém que vai liberar aquilo que recebe. Cara, nós viemos e ouvimos e ficamos acumulando um monte de coisa. Por favor, comece a liberar o que você tem recebido. Porque é impossível que se nós começarmos a liberar as coisas que Deus tem nos dado, é impossível que não haja uma transformação ao nosso redor. Aí como eu vou fazer? Faça.
Porque uma diretiva foi nos dada: ide e anunciai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer será o quê? Não tenha medo, irmão. Ele será o quê? É você que vai salvar ele? Mas é você que precisa anunciar. E não o que você está querendo implantar como um novo conhecimento, mas levar o evangelho simples, para que eles sejam alcançados pelo Senhor. Abra comigo para nós encerrar em 2 Timóteo 4, do 2 ao 5. Aleluia. 4, do 2 ao 5. Queridos, o Evangelho de Cristo não é para autenticar aquilo que você quer, as suas convicções. O Evangelho de Cristo não é para que você seja estabelecido nas convicções que você tem acerca de algumas coisas, mas o Evangelho de Cristo tem um único propósito: fazer o nome de Deus conhecido. Se o Evangelho que você está pregando não tem feito o nome de Deus conhecido, você está perdendo tempo. Prega a palavra, insiste a tempo e fora do tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. O que diz aqui? Não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. Eu tenho uma tese sobre alguma coisa, eu preciso reunir pessoas em torno de mim para defender a minha tese, para que eu tenha uma convicção acerca daquilo que eu estou falando. Aqui a Bíblia está falando sobre pessoas que conhecem o verdadeiro evangelho, mas em detrimento de viver uma vida narcisista e somente agradar o seu querer, a sua alma, eles procuram homens segundo os seus corações, pregando um evangelho que não é o evangelho cristocêntrico, mas o evangelho humanista, que somente vê o homem como sendo as coisas. Eles procuram homens segundo os seus corações, segundo o seu desejo, que falem aquilo que o seu ventre quer ouvir, e se reúnem com esses homens. O evangelho que não confronta você não vem do Senhor. O evangelho que não confronta a tua prática de vida, ele não vem do Senhor, porque o evangelho de Cristo, ele é confrontativo, ele confronta você. Nesses dias terão homens que procurarão, homens que falem coisas que eles gostam de ouvir. Está falando de homens que ouviram a verdade pura, mas abriram mão dela porque querem construir as suas convicções. Quando olho para esse texto de Timóteo, eu olho para os nossos dias e eu percebo que nós estamos vivendo nesses dias. Onde nós temos uma reunião de algumas pessoas, um amontoadinho daqui, um amontoadinho dali, que tem a mesma convicção acerca de algumas coisas. E eles não estão ali preocupados em estabelecer a vontade de Cristo. Eles criticam tudo o que está se fazendo, mas eles não fazem nada. Por quê? Porque eles precisam provar a sua tese diabólica e não teológica, acerca do que eles pensam que entenderam, porque a verdade era muito confrontativa, então cria-se uma nova verdade, daí vem as doutrinas, daí nasceram as doutrinas. Deus chega e fala para Isaías, a partir de hoje, você vai andar só de calça comprida, sapato de bico fino e camisa amarrada, presa até o colarinho.
Talvez eu sou tão ruim que Deus precisava me arrumar para fazer isso aí. Eu pego o microfone e falo, a partir de hoje, se você não usar uma calça até o pé, com um sapato fino, de bico fino, uma camisa apertada até o colarinho, você não vai para o céu, irmão. Desde quando que roupa dá condição? Graça, você não precisa fazer nada. Você é aceito e é salvo por Cristo por quem Ele é, não pelo que você faz. Não é pela roupa, não é pela comida, não é por nada. É porque Ele quis salvar você, ponto. Isso é graça. E aí eu gero uma doutrina, um costume, e coloco esse jugo sobre todas as pessoas. Por quê? Porque eu não vou passar sozinho, vai todo mundo comigo. Como diz um ditado no mundo, farinha pouco, meu pirão primeiro. Segunda coisa, que chore a tua mãe antes do que a minha. Essa é a igreja dos nossos dias, queridos. Uma igreja que não entendeu que tudo que fazemos precisa convergir para Cristo. Uma igreja que está procurando, homens que procuram, pessoas que falam coisas que agradam em seus ouvidos. Ah não, cara, você fala uma coisa aí que eu concordo, mas a palavra concorda com o que você está falando? Querido, você não tem que andar com quem te agrada, você tem que agradar a Deus com quem você anda. Você tem que fazer Cristo ser revelado através da tua vida. Sabe por que Jesus não tinha problema nenhum sentar com os pensadores da época, com os rabinos mais entendidos da palavra, e sentar com um ignorante e com um mendigo que não entendia nada? É porque ele sabia quem ele era. É porque ele tinha uma palavra e caminhava sobre ela. É porque ele trazia uma simplicidade que se perdeu no Evangelho. Hoje nós sentamos com algumas pessoas, parece que elas querem te fazer de qualquer forma, empurrar água lá abaixo, que você entenda o que elas entenderam. Cara, você entendeu? Deus te abençoe. Deixa eu com a minha ignorância. O que nós temos que fazer é apresentar Cristo para as pessoas, e a revelação acerca do que elas vão caminhar virá do Espírito Santo. Você pergunta para alguns crentes dessa última geração, como faz evangelismo, eles falam, qual apostila? Não tem apostila para fazer evangelismo, eu não tenho. Qual curso que eu tenho que fazer? Eu vou dizer para você qual curso tem que fazer. Vai para o teu quarto, fecha a porta, tenha relacionamento com Deus, ora, se converta, morre para a tua vontade, e você vai refletir Cristo. Pronto, se formou. É simples. Aí como que eu falar de Jesus? Fale com as suas atitudes. Como que eu vou apresentar Cristo? Com a tua vida. Sabe quando eu apresento Cristo para um necessitado? É quando eu sou resposta para a necessidade dele. Sabe quando eu apresento Cristo para alguém que está angustiado? É quando eu trago graça de Deus para que aquela angústia seja sanada pelo poder do Espírito que habita na minha vida. O Evangelho continua sendo cristocêntrico. O Evangelho continua sendo simples. Mas não, eu preciso estar com pessoas que falam coisas filosóficas profundas. A igreja precisa voltar para Cristo. A igreja precisa voltar, irmão. Sabe para que lugar? Para aquele lugar de você não estar preocupado, seu irmão não está olhando não, e você dá pulo na cadeira, chutar a cadeira e deixar Deus te pegar ali, irmão. Dar pirolete, falar, eu estou com Deus, é se jogar no chão e falar, Deus, miserável homem que sou. Sabe para que a gente colocou esse carpê aqui na frente? Não é para ficar bonito, é para você vir se jogar aqui e não ficar tão ruim para você. É para dar um pouquinho de conforto para você. Mas o propósito dele é para que você se derrame na presença do Senhor. A minha oração nesses dias é, Senhor, liberta a tua igreja do espírito que prende ele na cadeira. Porque nós não nos movemos, parece que o nosso espaço de adoração está preso nos 50 centímetros da cadeira. Esses dias me perguntaram, pastor, vocês são pentecostal ou não é pentecostal? Eu falei, nós somos integral. Por quê? Porque nós pula, irmão, nós salta, nós mistura lágrima com ranho, chora mesmo, limpa o nariz chorando e tira o ranho e continua orando. E também nós sentamos na cadeira e nós ficamos ouvindo quietinhos e nós estudamos e analisamos a profundidade da palavra. Mas isso não impede o agir do Espírito. Nós temos que ser integrais, irmão.
Nós temos que entender o corpo de Cristo. Não importa a forma que eu estou me movimentando, desde que o nome de Cristo se faça conhecido pela forma que eu estou me movimentando. Parece que hoje dá um pulo ou um glória a Deus mais alto. Ai, irmão, ordem no culto, irmão, decência. Fale em língua abaixo, porque Paulo falou que se um falasse, irmão, pelo amor de Deus, nós estamos em 2017, você não entendeu o que Paulo disse lá ainda. Pelo amor de Deus. Vamos dar um culto racional ao Senhor. Sabe o que é um culto racional ao Senhor? É quando você dá pulo, piroleta, porque você quer dar. Você sabe que está fazendo porque quer fazer. Não é porque eu pedi para você fazer. E se você está fazendo racional. E se é racional é para o Senhor. Sabe quando um culto é irracional? É quando eu pego o microfone e falo, levanta a mão, baixa, senta. Isso é irracional, porque você faz aquilo que você não quer fazer, mas você obedece porque o pregador está mandando. Inverteu-se as coisas. Um culto racional é quando o pastor diz, fala aleluia, aleluia. Fala glória a Deus. Isso é um culto irracional. Mas um culto racional é quando eu na disposição, querido, nós estamos aqui dando um culto ao Senhor. A ordem do culto está em adorar aquele que merece o culto. E quando nós entendemos isso, irmão, nós não vamos ter problema nenhum de andar com a irmãzinha do coque e andar com aquele irmão que só na casa da enciclopédia de estudo debaixo do braço, porque ambos fazem parte do corpo de Cristo. Mas não cerceie o seu irmão que pula da piroleta, porque você não faz. E também não venha colocar peso sobre teu irmão que não tem tanto conhecimento acerca de coisas que você conheceu e estudou. Deixa ele, porque ele vai morar com Cristo do teu lado. E se tiver isso no céu, tiver essa morada no céu, fala assim, eu ponho os dois morar vizinho. Põe o presbítero com o Bleia junto, Senhor. Quero só ver o que vai dar. Se nós não entendemos essas coisas, o nosso culto, o que fazemos, não vai convergir para Cristo. Vai convergir para aquilo que queremos, para aquilo que entendemos. Para aquilo que queremos que seja uma verdade, que nós estamos falando, queridos. Deus trouxe uma única verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Qual é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem em mim. Aquele que vem em mim, esse conhecerá a verdade e a vida. Então quem é a verdade? A verdade é Cristo. Não é o que você tem por verdade, mas Ele é a verdade. E como que eu conheço a verdade? Conhecendo a sua palavra. Senhor, não pastor, é que eu caminho em revelação. Revelação do que, irmão? Você não nem analisa a palavra. Não, Deus me deu uma revelação. Toda revelação que foge da palavra de Deus é mentira. Deus vai revelar para você aquilo que Ele já trouxe à existência dentro da sua palavra. Ele vai dar sabedoria para você caminhar sobre uma revelação acerca daquilo que está escrito. Porque é por causa dessa ignorância no meio cristão que existem muitas pessoas falando um monte de porcaria. E um monte de gente seguindo, cego guiando cego. Não, eu tive uma revelação agora e eu vou caminhar. Me mostra na Bíblia onde está a tua revelação, irmão. Não, Deus falou comigo assim, a Bíblia era muito pequena para a minha revelação e Deus falou comigo só. Pega isso daí, meu irmão, se você não se converter, você vai para o inferno com essa tua revelação. Pessoas criando, pensadores criando coisas, dizendo que receberam uma revelação de Deus. Certo dia eu perguntei para um cidadão, não, porque Deus me falou isso, falou aquilo, eu falei, irmão, onde está na Bíblia isso aí? Não, eu tive uma revelação. Falei, você já leu a Bíblia? De vez em quando eu leio, então não me venha falar de revelação, irmão. Se você não conhece nem a Bíblia, você vem falar de revelação para mim? Pare de ter tanta revelação e gasta tempo em oração. Gasta tempo em leitura da Bíblia, leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque se você tiver uma leitura correta da palavra de Deus, a revelação correta virá sobre você e você vai fluir com o corpo. Deus constrói com o seu corpo. Deus vem buscar uma noiva e você faz parte disso. É um corpo, é uma igreja que caminha em unidade.
E quando nós entendemos isso, que tudo que fazemos converge para Cristo, a única finalidade é fazer o nome dele conhecido, nós conseguiremos andar em unidade, independente da placa que está na frente do prédio que congregamos. Mas para isso, primeiro, precisa acontecer o que está escrito em Joel 2. Os sacerdotes precisam chorar e se arrepender. Porque antes que eles chorem e se arrependam, isso não vai acontecer. Não adianta pegarmos o microfone, bravejar e gritar, sem que entendamos que parte acerca daqueles que precisam fazer para levar o povo que os ouve no entendimento correto. A Bíblia diz que aquele que conhece a verdade e retém a verdade em favor próprio, Deus vai ter uma conversinha com ele. Um dia me perguntaram, pastor, será que aquele cara que faz essas coisas, será que ele sabe o que está fazendo? É impossível que ele não conheça a verdade. Mas então por que ele não fala a verdade? Porque ele falar a mentira traz benefício para ele. Mas ele sabe que ele vai ser condenado, ele já perdeu o temor a Deus. Ele não está nem aí. Então, se você não tem uma mentalidade correta acerca de Deus, queridos, entenda uma coisa: Deus continua sendo Deus. O Deus de Gênesis continua sendo Deus de Mateus até o Apocalipse, ele não mudou. Então não chegue assim, Deus é meu brother e você faz o que quer. Deus é soberano, ele governa sobre tudo ainda. Ele é Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Não, Deus é assim, Deus, eu e Deus, nós, pá, eu converso, pá, legal. Legal, cara. A Bíblia diz que nós temos que temer e tremer ao Senhor. Sai desse lugar de meninice. Não, sou amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Você leu sobre a vida de Abraão? Jó era amigo de Deus. Você leu sobre a vida de Jó? Paulo era amigo de Deus. Você leu sobre a vida de Paulo? Quando esses homens chegavam até o Senhor, eles chegavam temendo e tremendo, porque eles sabiam que estavam chegando perante o Todo-Poderoso, o que governa sobre todas as coisas. Hoje se prega um evangelho tão mentiroso. Chega, Deus, você tem que fazer para mim, senão você dê. Deus, é o seguinte, se você não fizer, eu vou tirar você do céu. Primeiro que Deus não mora no céu, irmão. O céu mora em Deus. Porque se não fizer, eu não te sirvo mais. Quem está perdendo é você. Porque se fala sobre uma teologia, e por causa dessa teologia mentirosa, nós temos hoje filhos que não respeitam a autoridade dos pais. Mas isso é para outro dia. Deus é amigo dos seus filhos, sim, mas Ele continua sendo Deus e Pai e governa sobre tudo. Você não tem liberdade para fazer o que você quer, você tem que fazer o que Ele quer. Não é o que você quer que você vai fazer, meu irmão. O céu não é anarquia. O reino de Deus, existe um rei que governa sobre todas as coisas. E não adianta você achar, não, estou no reino agora. Agora pode tudo. Bobão, você não entendeu nada. Lê Mateus 5, você vai entender o que é reino de Deus. Se você ler Mateus 5, você vai entender o que é reino de Deus. E aí você pode escolher se você quer ficar nele ou não. Quando Jesus termina a multiplicação dos pães e peixes, Ele termina de fazer aquele milagre que todo mundo ficou, uau, que doideira. E Ele pega o barquinho dele e fala, deixa eu sair do meio dessa gente que não entenderam nada. Ele atravessa o rio, vai para estar com o pai dele. Ele vai lá estar com o Senhor, estar com Deus. E no amanhecer do dia, eles acordam todos atônitos, cadê Jesus? Cadê Jesus? Nós temos que tomar café da manhã, Jesus. Precisa de pão. Esses são aqueles homens que acham que Deus caminha na necessidade deles. E eles pegam o barquinho deles, correm atrás, atravessam, vamos lá ver Jesus, porque o povo vai acordar com fome e vai dar problema. Já viu aquele irmão que vê problema em tudo? Você imagina, mais de 200 discípulos ali. Não fala, não, você viu o que Deus fez ontem, mas hoje é outro dia, irmão, ontem foi ontem. Se Jesus não fizer café e pão hoje, vai dar problema. Mas eu mesmo, Jesus, não, cara, vamos lá falar para ele, avisar ele, porque eu acho que ele está meio perdido, cansou. Cara, Deus não anda pela tua necessidade, Ele anda pelo propósito dEle. Ele não está preocupado com o teu pão, porque Ele já te deu pão. Ele não se preocupa com essas coisas. E eles atravessam o mar e vão até Cristo, e Jesus já olha para eles, Jesus é lindo, né? Vocês vieram até mim pelo que eu fiz. Vocês vieram até mim pelo pão. Vocês vieram até mim pelos milagres. Vocês não vieram até mim pelo propósito pelo qual eu vim.
Essa é a resposta que ele dá para mais de 200 homens. Sem que eles perguntassem primeiro, porque ele já conhecia a intenção do coração. Irmão, para de fazer oração burra. Sabe o que é oração burra? Aquela que você chega para Deus maquiando o que é a intenção do teu coração. Ah, Deus lindo, maravilhoso, cheiroso, querido, eu vim na tua presença. Cara, vai logo, fala logo. Você tem que falar: Senhor, eu estou arrebentado, chateado, pisei na bola. E aí o que eu faço? O cara faz aquela maquiagem 2 horas falando com Deus para depois chegar a contar o crime. Conta o crime logo, irmão. Fala logo. Fica mais fácil. Eles chegam ali: cara, eu sei que vocês vieram aqui. Vocês vieram aqui porque vocês precisam de pão para comer. Eu preciso vir aqui. E aí Jesus começa a revelar o propósito. Ele fala: por amor de mim, vocês vão ser perseguidos. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer. Cabeça de vocês vai rolar. Vocês vão ser apedrejados. Vocês vão falar mal de vocês. Vão acabar com a moral de vocês. Sabe o teu bom nome que você preza tanto? Eles vão destruir ele. É, Jesus, é. E depois? Depois eles vão te apedrejar em praça pública. E depois eles vão deixar você nu e vão te chicotear na frente de todo mundo. Você está pelado na frente de todos, apanhando numa praça. E depois você vai ser decapitado por amor do meu nome. Sabe o que aconteceu após ele revelar o propósito? Mais de 200 homens foram embora porque não tinha pão. Se você está atrás de Cristo pelo pão, acabou o pão. Agora tem um propósito. E Jesus olha para esses homens, para os 12 que ficaram ali, e perguntou: vocês querem seguir ele? Sigam. Senão você já sabe o que espera vocês a partir desse momento. Querido, o que eu quero dizer para você nessa noite, que até aqui você caminhou pelo pão, mas acabou o tempo de caminhar pelo pão. Ou você entende o propósito de Deus, ou você vai morrer pelo caminho. Ou você compreende para que Deus te chamou e você vai abrir o depósito que Deus deu para você, e você vai parar de ficar lustrando a promessa e entrar nela. Ou você só está perdendo o teu tempo. Promessa não é troféu. Promessa que você recebe de Deus é para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Eu tenho a marca da promessa. Irmão, sabe qual que é a marca da promessa? Chicote, cabeça rolando. Você tem a marca da promessa? A marca da promessa dos homens de Deus foi chicoteada, foi pedrada. Você quer a marca da promessa? É isso que te espera. Aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Ou nós entendemos o que Deus espera de uma igreja madura, ou nós vamos ficar toda manhã chegando para Deus: então, Deus lindo, querido, cheiroso, maravilhoso. Nossa, ontem você apavorou, Deus. Ontem você fez assim: uau, nossa, pão e peixe. Meu Deus, como você fez aquilo? E aí depois que você faz toda a lisonja, você chega para Deus: então, Deus, sabe como é que é? Hoje é outro dia. Precisa de café, pão, tem jeito. Deus olha para você e fala: até quando você vai vir só pela comida e pela bebida, irmão? Caminhe pelo propósito, porque toda a comida e a bebida eu já produzi para você. O que Deus quer dizer para você nessa noite: pare de andar na medida do favor e comece a andar na medida do propósito. Pare de andar só pelo que você pode ter com Ele, porque Ele já deu todas as coisas em Cristo para você. Você não tem ainda, porque você só anda pela necessidade. Se nós entendermos isso, nós vamos fazer todas as coisas convergirem para Cristo e para que o nome dEle seja estabelecido. Se coloque de pé. Aleluia. Se tudo que você está fazendo não convergir para Cristo, você está perdendo o teu tempo. Se o que você está construindo não está sobre a rocha, pare hoje. Pare agora, porque virão dias difíceis e vai ruir o que você está construindo. Se você não tem uma palavra o que está fazendo, pare de fazer agora, para que você não, daqui a um tempo, passe por lugares que você não precisaria passar. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Mediante a palavra que recebemos do Senhor nessa noite, a pergunta que nós temos que fazer nessa noite para nós é se nós temos ouvido as palavras do Senhor e temos praticado aquilo que temos ouvido.
Não adianta só ouvirmos, nós precisamos entrar no lugar de prática. Feche os teus olhos. Mediante essa palavra, vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Pai, nós bendizemos o Teu nome neste lugar. Glorificamos a Ti que és rei, és governo sobre esta casa. Mediante a palavra que recebemos essa noite, eu peço, Senhor, que nós não venhamos só ser ouvintes acerca daquilo que o Senhor tem falado nesses dias. Mas a minha oração é que nós possamos ser praticantes. A minha oração é que nós pratiquemos a verdade do Senhor e não as nossas verdades. A minha oração é que as nossas convicções sejam jogadas fora, para que as convicções do Senhor tomem lugar nas nossas vidas. A minha oração é para que tudo aquilo que estamos fazendo nesses dias, se não for para convergir a Ti, que pare a obra em nome do Teu Filho Jesus. Não nos deixe se perder pelo caminho, não nos deixe construir obras mortas, não nos deixe construir mausoléus, coisas aparentemente bonitas, mas que na verdade não servem a propósito nenhum. Meu Deus, alinha o nosso coração ao Senhor, alinha o nosso coração à Tua palavra, traz sobre nós o espírito de sabedoria e revelação, para que a revelação correta da Tua palavra venha sobre nós, para que a sabedoria da construção correta venha sobre nós, para nós, como sábios construtores, possamos construir sobre a rocha, edificar sobre a rocha a nossa casa, aquilo que estamos fazendo, para que o Teu nome seja estabelecido. Porque não adianta termos coisas aparentes bonitas, porque no final das contas elas vão ruir, Pai. Elas não vão chegar a lugar nenhum. Nos ensina a construir coisas eternas, não coisas passageiras, não coisas, Pai, que estão presas ao tempo, mas coisas eternas, Senhor. Coisas eternas, Pai. A minha oração é que a mente de Cristo seja gerada em nós. A minha oração é que nós sejamos confrontados a ter a mentalidade correta acerca daquilo que estamos fazendo. A minha oração é para que nós venhamos parar de andar em necessidade. A minha oração é que nós venhamos parar de andar contigo porque Tu tens o pão, porque Tu tens, Senhor querido, o peixe, porque Tu tens, Senhor querido, as coisas que vão suprir a nossa momentaneidade. A minha oração é para que nós entremos no propósito, porque dentro do Teu propósito tudo o que precisamos já existe, porque o Senhor já trouxe a existência. A minha oração é que o Senhor levante nessa casa homens e mulheres maduras, que não caminhem somente pela necessidade, mas caminhem por quem Tu és, que entendam que por amor de Ti serão envergonhados, serão perseguidos, mas independente disso, o Teu nome será estabelecido. Gera a Tua mente em nós, Senhor. Gera o Teu desejo em nós, Senhor. Gera o Teu coração em nós, Senhor. Gera o mesmo Espírito que havia em Ti em nós, Pai. Gera o mesmo ânimo, o mesmo desejo. Gera temor e temor pela Tua palavra. Gera zelo em nós. Gera respeito em nós para com o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Chega, maramas, toque, rebaixei. Toque, ramando, roberecas, te carrachei, amasso. Ensina-nos a respeitar a medida que cada um carrega. Ensina-nos, Senhor, a respeitar a movimentação do corpo. Ensina-nos, Pai, a ser coerentes segundo a Tua palavra. Ensina-nos a não caminhar, meu Deus querido, por vãs filosofias. Ensina-nos, Pai, a não caminhar somente com pessoas que nos agradam, que é bom estar com elas, porque o que elas falam enche o nosso ego. Ensina-nos a andar com pessoas que falam coisas que trazem confronto sobre nós, mas nos alinham ao Teu propósito, nos levam à Tua vontade. Senhor, gere em nós um coração obediente, gere em nós um coração sedento de Ti, gere em nós um espírito, Pai, disposto a ouvir e obedecer o Teu nome. Pai, que nós não venhamos mais construir coisas que vão ruir no tempo, mas nós venhamos construir coisas eternas, para que o Teu nome seja estabelecido, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos essa noite. A minha oração é que o Senhor faça-se conhecido dia após dia para cada um de nós. E que nós sejamos, Pai, colocados no lugar certo, Senhor. Que nós sejamos, Pai, realocados no lugar correto do funcionamento do Teu corpo, para que nós não venhamos perder o tempo e a estação, e não venhamos perder o plantio correto do tempo em que o Senhor precisa que nós nos movemos, Pai. Dai-nos um ouvido atento a ouvir e obedecer a Tua palavra. Dá-nos um coração disposto a ouvir e obedecer a Tua palavra. Dá-nos um coração disposto a, se estivermos andando pelo lado errado, nós pararmos e retrocedermos para fazer a coisa certa.
independente se seremos criticados ou não, mas que nós entremos neste lugar de soberania do Senhor sobre nós, para que tudo que fazemos e tudo que estamos construindo seja para o Senhor e para honrar o Teu nome. Tira toda a meninice do nosso meio e estabelece homens maduros para que o Teu nome seja estabelecido. Mediante esta palavra e mediante esta oração, nós saímos deste lugar, Pai, agraciados pelo Senhor, abençoados pela Tua palavra, claro daquilo que temos que fazer. E a minha oração é que aquilo que temos ouvido gere prática em nós. Eu oro para que essa semana os Teus filhos tenham oportunidade de fazer o Teu nome conhecido. Eu oro para que essa semana eles possam refletir a Cristo. Eu oro para que nessa semana eles não caminhem na necessidade das coisas, da momentaneidade, mas eles caminhem no Teu propósito, debaixo da direção do Teu propósito, que eles consigam enxergar o Teu propósito, entrar nele e caminhar através dele. Eu oro, Senhor, para que todos saiam daqui debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça. Que todo espírito de confusão, que todo espírito de mentira, que todo espírito, Senhor, que tira, Senhor, uma mentalidade correta acerca da revelação do reino, se retire e não atue na vida dos Teus filhos. Que eles sejam, Senhor querido, abençoados pelo Senhor, libertos pela Tua palavra, e que a semana deles seja poderosa, em o nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado. Olha para ele, dá um abraço nele e diga: faça Cristo conhecido na vida de alguém essa semana. Aleluia.